Vamos direto a Porto Alegre. Porto Alegre, conversar com o correspondente da Band News FM, nosso colega jornalista Vicente Medeiros, com as informações, como das últimas horas de Porto Alegre, com tudo que nós estamos acompanhando no sul do Brasil. Hoje as informações realmente é de queda de temperatura, baixa temperatura, o Guaíba continua subindo, enfim, realmente é uma catástrofe que ocorre no sul do país que a gente não consegue imaginar quando isso vai ter um fim. Então vamos para falar com o Vicente Medeiros. Vicente, obrigado mais uma vez por estar conosco falando na Band FM Sorocaba, para nossa enorme região metropolitana. É um prazer tê-lo conosco. Queria que você nos atualizasse, né, das principais informações desta terça-feira, direto de Porto Alegre. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite também ao Douglas e a todos os ouvintes aí da Band FM. Quando começa esse negócio é muito difícil falar. Eu prefiro que diga assim, Porto Alegre estuda um jeito de fazer com que as bombas realmente funcionem. Parece que a gente com está manutenção preso no permanente. mesmo dia. E por que eu falo isso? A água invadiu lá no início do mês, ali no dia 3 de maio, nessas horas, começou a avançar nas regiões centrais aqui de Porto Alegre, avançou, não parou de avançar em muitos bairros da capital, e os bairros que não foram afetados, a água não avançou, que não acabou impossibilitando as pessoas entrarem, as pessoas ficaram desassistidas. Alguns bairros sem luz, alguns bairros sem água, como é o meu caso. Eu estou sem água desde o dia 4 de maio. Tenho vindo aqui na PUC, onde fica a sede da Band aqui no Rio Grande do Sul, para conseguir, enfim, tomar um banho, escovar meus dentes. Tenho levado uma bombona para casa, porque essa situação, todo porto-alegrense hoje é atingido de uma forma que me arrisco a dizer que toda a população aqui do Rio Grande do Sul. Vicente. Diga. Vicente, por gentileza, tem um áudio que está entrando junto com a sua fala, está ficando um pouquinho só embolado. Não sei se é aí nos estúdios da Band, da Band News FM. Com Dilma Briggs destina 5,7 bi para o Rio Grande do Sul. A gente está entrando com tá vindo um áudio direto aí da Band News FM e tá embolando um pouquinho a sua fala. Eu lembro. Tá bom, então. Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Eu acho que agora vai. Isso é ao vivo, né? Aí, é assim, é normal, sim. faz parte. Ao vivo é isso, né? Agora sim. Vamos recapitular. Você estava falando do seu bairro, a falta de água, enfim, tudo aquilo que você, sua família, estão também sofrendo com essa relação. Então, senhores, todo gaúcho hoje afetado nessa situação. E por que eu digo isso? Porque aqui em Porto Alegre a água avançou em muitos bairros. A situação é muito ruim. Na Zona Norte, na Zona Sul, na região central, a água avançou. Eu havia comentado ali, o meu problema ele é minúsculo, frente a tantos outros aqui que a gente tem em Porto Alegre. Eu estou sem água desde o dia 4. Eu tenho vindo aqui na sede da Band, aqui em Porto Alegre, para conseguir, enfim, tomar um banho, conseguir fazer aí, escovar meus dentes, enfim, porque eu tenho levado uma bombona para casa, mas a água ela é racionada aqui, lá na minha casa, e em Porto Alegre como um todo. Nessa semana, o abastecimento de água começou a normalizar. Alguns bairros já estão com o abastecimento normalizado, as pessoas já estão em casa tranquilas, as que não foram afetadas pelas águas, tá? Porque a água avançou muito em bairros, por exemplo, na Zona Norte, bairro Sarandi, um dos mais populosos de Porto Alegre, pessoas não puderam voltar para casa ainda. Então a situação é muito ruim lá na Zona Norte. O centro histórico de Porto Alegre, as imagens bonitas que a gente vê de Porto Alegre, o centro histórico, o CAS, ele segue embaixo d'água. E é muito ruim, isso eu quero comentar com vocês, porque o sistema de bombas que era para ter auxiliado a evitar que essa água avançasse, acabou não funcionando e acabou inundando os bairros aqui de Porto Alegre e as pessoas acabaram perdendo tudo. A gente veio trazendo a nossa reportagem, conversando, os negócios, a falta de luz ali por causa do avanço da água, as pessoas perderam ali o que tinham na geladeira, o comércio acabou perdendo tudo porque a água avançou muito rápido em alguns bairros. Então a situação é muito dramática, é uma situação ali, o problema de saúde em relação a isso, em relação às águas, a possibilidade de doenças, mas também ao frio que agora nós temos aqui em Porto Alegre. Pra vocês terem noção, tá 13 graus, a madrugada pode ser de 8 graus as mínimas aqui em Porto Alegre, na Serra ainda é pior, mas a região metropolitana com essa situação, e a prefeitura tem feito um trabalho para abrigar essas pessoas, mas essas pessoas saíram de casa sem nada. Então,
é necessário aquela doação de roupas, de colchões para as pessoas poderem deitar, de cobertores. Tem, então, essa preocupação do frio, a questão de saúde, a questão de segurança. A gente tem um problema de segurança, porque os bairros que acabaram sendo evacuados em função do avanço das águas, a polícia tem que andar de barco nessas regiões, porque nós tivemos assaltos, nós tivemos aí roubos nessas casas. Então tem toda essa situação, esse problema. Outra situação que eu quero relatar para vocês, nos abrigos também há a situação ali de alguns roubos pontuais, então está tendo um reforço por parte das forças de segurança para evitar que isso aconteça. Então a situação é muito dramática e a gente não consegue ver uma melhora no curto prazo. A gente sabe que essa água avançou, está em 5,22 metros, tinha uma possibilidade de chegar a 5,5 metros. Graças a Deus a gente não chegou nesse 5,5 metros, mas ele deve seguir ao longo de todo o mês num nível altíssimo, o Lago Guaíba, e por isso a preocupação de quando essa água vai baixar, para as pessoas voltarem para casa, para daí sim voltarem para suas casas e tentarem recomeçar a vida, porque hoje a situação ela é muito difícil, ela é muito triste. Agora, Vicente, para a gente atualizar o número de mortos, feridos, os desabrigados, claro que existe um número sendo divulgado, mas a impressão que a gente tem, com tanta água em todo o estado, que a impressão que a hora que essa água baixar, a gente teme que corpos acabem aparecendo, enfim, animais, essa coisa toda. Isso, a cada reportagem que a gente acompanha, a cada vídeo que nós estamos acompanhando, ao mesmo tempo que nós percebemos essa comoção, o brasileiro ajudando, auxiliando, o Brasil todo prestando serviço em Porto Alegre, no sul do Brasil, mas também se teme ainda que esse número de mortos acabe aumentando, né? Sim, tem essa preocupação, porque desde o início, senhores, o governo do estado e as prefeituras têm reforçado que o foco neste momento é o resgate, atender as pessoas que estão precisando de ajuda. Hoje, aqui em Porto Alegre, por exemplo, lá no início, na semana passada, nós tínhamos aí 7, 8 resgates por hora acontecendo nos locais. Hoje são 7, 8 resgates no dia. Então a gente começa a passar essa etapa da questão dos resgates e agora atendimento dos abrigados. E quando a água baixar, isso preocupa muito. Então o que a gente pode encontrar? Hoje, oficialmente, são 148 mortos e 124 desaparecidos. A gente recebe algumas fake news falando, porque a mídia está escondendo os mortos, porque a mídia está escondendo os desaparecidos. A gente recebe relatos dramáticos, mas o número oficial é esse. Lógico, à medida que as águas recuarem, o trabalho acontecer em relação à retomada, existe essa preocupação de corpos serem encontrados, os animais que morreram em função das enchentes, porque aqui em Porto Alegre o que aconteceu foi uma subida rápida, mas uma subida da água de baixo para cima. Os esgotos começaram a retornar, tanto que o cheiro na região central, nas áreas afetadas, ele é insuportável. Esse esgoto começou a voltar depois com a água do Guaíba e se elevou. Diferente do interior do estado, a gente teve uma enxurrada, praticamente um tsunami, que lavou cidades inteiras aqui do Rio Grande, destruíram essas cidades. Por isso que tem essa preocupação em relação ao trabalho que será feito a partir de agora, que a chuva cessou, em relação à possibilidade de encontrar mais corpos. Mas hoje, o número oficial, 124 desaparecidos. E a gente espera e reze que as pessoas sejam encontradas e que esse número de desaparecidos não aumente. Vicente, mais uma vez, obrigado aí por estar atendendo a gente. O presidente da República anunciou ontem uma série de medidas junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e hoje ele diz que deve anunciar amanhã um auxílio financeiro às famílias. Serão aí em torno de R$5 mil. E segundo, inclusive, nosso colega, o comentarista Rodrigo Orengo, a maior dificuldade do governo federal é mapear estas famílias. Pergunta para você. Se você tem essa informação junto ao governo do estado, eles já têm um cadastro dessas famílias para que esse auxílio que vem do governo federal possa chegar a essas famílias que tiveram aí os seus bens, as suas casas, enfim, destruídos por conta das águas? O governo do estado, ele tem um pré-cadastro que está sendo feito até com recursos que são enviados via o Pix oficial, aquele SOS Rio Grande do Sul. Parte dessas pessoas que foram afetadas já estão cadastradas, já estão em contato com a Defesa Civil e já vão começar a receber recursos do governo do estado.
O governo do estado tem um número, mas ele acredita que nos próximos dias esse número vai crescer e muito, em função daquele ponto que eu tinha abordado no início, que o foco era os resgates. As prefeituras agora também vão começar esse cadastro, atender as pessoas, entender de onde elas são, se elas conseguiram algum alojamento, se vão precisar ficar em abrigos. Então esse cadastro ele vai aumentar muito nos próximos dias. Nós hoje temos um número, eu vou ficar devendo para vocês o número exato que nós temos hoje de pessoas que já vão ser atendidas por parte do governo do estado, mas o governo acredita que nos próximos dias esse número vai aumentar em função desse cadastro, em função dos próximos dias aí não da normalização, mas enfim do trabalho que será feito no atendimento às vítimas. Vicente, para a gente finalizar, um outro assunto também importante é o aeroporto Salgado Filho, né? Aeroporto de Porto Alegre, aeroporto internacional. Informação que temos é que possivelmente ele possa ser reaberto no mês de setembro. Então gostaria que você confirmasse essa informação ou não e como é que fica essa logística do estado do Rio Grande do Sul, onde o seu principal aeroporto, né? O aeroporto de Porto Alegre, é fechado até setembro. Enfim, aí eu fico imaginando aqui as empresas, a forma como elas terão que proceder com a sua logística, que não tem o aeroporto funcionando. Quer dizer, é uma série de problemas. Né? A gente viu uma reportagem no final de semana, muitos veículos no estacionamento embaixo d'água do aeroporto. Realmente é chocante a cena também do aeroporto Salgado Filho. Mas a previsão é essa, pelo menos até setembro? É uma previsão divulgada e quando ele foi fechado, no primeiro material que a gente recebeu, havia data do final do mês, mas a própria assessoria da Fraport havia colocado no material explicando que aquilo era uma projeção, que poderiam ser mais dias ou menos dias. A Fraport ela evita oficialmente trazer essa informação de quantos dias o aeroporto pode ficar fechado, porque ainda nós não temos o tamanho dos problemas que aconteceram no aeroporto de Porto Alegre. Foi dada uma data inicialmente até o final do mês, por causa de uma necessidade protocolar em função de documentos que precisavam ser produzidos pela Fraport. Mas a preocupação da Fraport é o estado do aeroporto após a água baixar. E por isso que a empresa oficialmente tem essa projeção até setembro, mas ela evita trazer algo oficialmente porque ela não sabe como vai estar o saguão, como vai estar os equipamentos que são utilizados, a pista do aeroporto ela vai precisar de reforma ou não, porque hoje nós vemos uma imagem de uma grande lagoa, onde era a pista do aeroporto Salgado Filho. Quando essa água baixar, a pista ainda vai estar ali. Eu recordo que algumas ruas aqui de Porto Alegre, nós tínhamos até uma correnteza. Então, se acontecer alguma correnteza, algum fluxo no aeroporto Salgado Filho, pode ter estragado o asfalto. Então a gente pode levar muito tempo para realizar o trabalho ali de normalizar a pista, ajeitar, e também a questão dentro do aeroporto Salgado Filho. Então vai tempo até normalizar aqui a questão do aeroporto Salgado Filho. A ANAC tem trabalhado para tentar botar na base aérea de Canoas, aeroporto de Caxias do Sul, aeroporto de Pelotas, são aeroportos bem menores, mas tem sido um trabalho provisório. Não são aeroportos Salgado Filho no interior, eles são bases bem menores, têm suprido muito pouco da demanda, mas preocupa sim a possibilidade do nosso aeroporto ficar fechado pelo menos até setembro. Muito obrigado. Vicente Medeiros, nosso colega, repórter, jornalista, Band News FM, direto de Porto Alegre, com as principais informações desta terça-feira, de tudo que nós estamos acompanhando, né? No sul do Brasil, Porto Alegre principalmente, Canoas, uma das cidades mais atingidas, enfim. Estamos aqui acompanhando, torcendo, rezando para que essa tempestade, esse temporal, realmente, que foi, eu digo aqui brincando, né, que o oceano desagou no sul do Brasil. Infelizmente foi isso que aconteceu. Vicente, obrigado pela sua participação conosco e nós estaremos aí mantendo contato com você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela energia, muito obrigado pelas doações. O Rio Grande do Sul precisa muito. A gente agradece muito a atenção de vocês, o carinho e as doações. A gente agradece muito, muito. Muito obrigado.